E aí galera, aqui é o David. A água ocupa cerca de 70% de todo o território do nosso planeta. E até os dias atuais, sabemos muito pouco sobre os lugares em que ela está presente. Apenas 5% de tudo que existe nos oceanos já foi realmente explorado. E mesmo assim, conseguimos encontrar algumas coisas realmente peculiares. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das coisas já encontradas no fundo do mar que vão virar a sua cabeça do avesso. Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É pessoal, isso mesmo que você ouviu. Para participar é muito simples, basta você seguir o meu Instagram, tá aqui o arroba, vai lá nessa foto que tá aparecendo aí na telinha para vocês, comenta, eu quero um telescópio e marca 2 amigos, assim como tá aparecendo aí na tela para vocês. E pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta eu quero um telescópio e marca 2 amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser, contanto que sejam pessoas e não marcas ou perfis comerciais. Bora pro vídeo! Nova criatura estranha. Em 18 de julho de 2016, uma expedição científica organizada pelo Projeto Nautilus explorou o mundo subaquático na costa do sul do estado norte-americano da Califórnia e descobriu um estranho objeto vivo, com cerca de 5 centímetros de diâmetro, brilhando com uma luz suave de neon dentro de seu corpo. Esta bola de luz roxa não se tornou apenas interessante para os biólogos, mas também para diversos membros da comunidade científica, que começaram a crer que o animal estaria usando uma espécie de aspirador de pó para sugar o que havia no fundo do mar. Os mergulhadores levaram o objeto vivo consigo para estudos posteriores, e quando chegou ao laboratório, o ser estranho parecia zombar de quem estava ali presente. Ele exibia inesperadas e assustadoras atividades. De acordo com a oceanógrafa Susan Poulton, o organismo misterioso é diferente de qualquer outra coisa já conhecida e tem grandes chances de representar uma nova forma de vida. A criatura foi enviada para o Museu de Zoologia de Harvard para que as análises mais detalhadas sobre o seu DNA e RNA fossem realmente feitas, mas até agora não foram divulgadas novas informações sobre este animal. A estrutura humanoide subaquática de Stonehenge. O Lago Michigan é o maior lago totalmente localizado dentro dos Estados Unidos, e no ano de 2007 os pesquisadores encontraram aí uma estranha estrutura de um homem de cerca de 12 metros. Eles encontraram utilizando a tecnologia de sensoriamento remoto. A estrutura é realmente muito incomum e parece não dar nenhuma dica sobre quem teria feito ou o porquê disso, a não ser pelo fato de lembrar muitas estruturas conhecidas como as Stonehenges, que ficam localizadas na Itália. Os pesquisadores ainda não têm ideia do que essa enorme estrutura possa ser, mas eles acreditam que possa ter alguma coisa a ver com uma rocha encontrada algum tempo atrás ali perto. A rocha encontrada tem sua idade estimada em 9.000 anos e apresenta uma imagem rupestre de um mastodonte, um animal que já foi extinto naquela região há pelo menos 10.000 anos. Com estas descobertas, os cientistas têm de se perguntar sobre a idade do lago, já que certamente ambos os achados não são nada recentes. Locomotivas a vapor debaixo d'água. No verão de 85, o capitão e mergulhador Paul Hepler fez a descoberta mais incrível de sua vida enquanto mergulhava em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. Além de encontrar exemplares da fauna e flora daquele local, o homem também se deparou com 2 locomotivas ao mesmo tempo. Depois de algum tempo, foi descoberto que uma das locomotivas é a Planet Class T, construída no ano de 1848, e uma das primeiras locomotivas a vapor construídas naquele país. Os especialistas desceram mais de 20 vezes até o local para tentarem entender aquele achado, mas até agora não conseguiram encontrar algo que consiga explicar de fato a existência de 2 locomotivas a vapor embaixo d'água. Bem pessoal, até agora a causa mais provável para esse estranho acontecimento teria sido aí sobre uma tempestade que teria arrastado os 2 veículos até o local onde foram encontrados. E é aí que tudo fica mais estranho, pois não existe nenhum tipo de documento no interior daquelas locomotivas, além também de não existirem nenhum dos registros anteriores sobre a sua presença por lá ou atuação naquele tempo naquela região. E então, como vocês acham que essas 2 locomotivas a vapor foram parar no fundo d'água? Me conta aí a sua opinião, pois eu tô bem curioso. Teoria do Estreito de Bering posta em dúvida. Em maio de 2016, uma equipe de arqueólogos subaquáticos, liderados aí por Jesse Halligan, pesquisou em um sítio arqueológico subaquático na foz do rio Ozilla, que fica no estado norte-americano da Flórida.
Enquanto examinavam a camada inferior daquele rio, os pesquisadores acabaram descobrindo uma faca de pedra, que muito provavelmente foi utilizada para massacrar grandes animais, além também de vestígios de presas de ossos de mastodontes. Dados obtidos por meio de radiocarbono determinaram que os achados teriam cerca de 14.500 anos. Os dados foram publicados na revista Science Advances e viraram uma verdadeira sensação entre a comunidade científica. Essa descoberta faz com que tenhamos que reconsiderar o que achávamos que sabíamos sobre a povoação na América do Norte, além também de reconhecer o sítio arqueológico como o mais antigo abaixo da água já descoberto. De acordo com Halligan, sua idade lança dúvidas sobre a teoria aceita do Estreito de Bering. Afinal, uma ponte de gelo teria se formado ali apenas há alguns milhões de anos antes. O Lago Baikal. O Lago Baikal é um lago localizado na região da Sibéria, lá na Rússia, e é o líder absoluto quando tratamos aí de anomalias subaquáticas. O lago tem cerca de 35 milhões de anos e é considerado o mais profundo do planeta. Ele intriga os cientistas de diversas formas. Uma delas tem relação com a sua água, que apresenta aí um brilho estável e também incomum. Ele foi identificado por meio de equipamentos especiais localizados em diversos pontos daquele lago. Apesar de já se terem passado aí diversos anos de algumas pesquisas que foram feitas lá, os cientistas ainda não conseguem de fato dizer nada definitivo sobre este fenômeno, mas acreditam que pode ter relação aí com a presença de algas, bactérias, micro-organismos presentes naquele lago. Até agora, só sabemos com certeza que a natureza do brilho da água em Baikal tem relação com a profundidade e épocas do ano, já que no outono de 2011 ao inverno de 2012 no hemisfério norte, a intensidade do brilho caiu cerca de 100 vezes, começando a aumentar novamente a partir de janeiro, quando aí a temperatura tende a aumentar novamente. Lago Rupkund. Mesmo que quando comparado com o Lago Baikal, o Lago Rupkund seja minúsculo, ele também possui suas peculiaridades e pode reivindicar para si o título de lago mais misterioso do planeta. Localizado no Himalaia, na Índia, também é muito conhecido como o Lago dos Esqueletos, já que possui muitos ossos humanos em suas encostas. Testes com radiocarbono realizados pela Universidade de Harvard mostraram que os restos mortais encontrados por lá possuem quase 1.200 anos de idade. Depois de analisarem os dados disponíveis, os antropólogos sugeriram que essas pessoas foram aí submetidas e surpreendidas por uma gigante chuva de granizo e não tiveram aí onde se esconder. Segundo eles, as pedras de granizo teriam cerca de 7 centímetros de diâmetro, e para matar uma pessoa só poderia ser mesmo uma pedrinha desse tamanho, né? Pedrinha não, pedrona. Uma teoria também ficou bem conhecida naquela região. Ela conta que os restos mortais encontrados seriam aí na verdade de peregrinos que teriam sido pegas desprevenidas pelas tempestades antes mesmo que elas conseguissem chegar ao mosteiro. Séculos após aquela tragédia, o lago havia se formado pelo descongelamento das geleiras, e esse descongelamento teria tapado o grupo de esqueletos até pouco tempo atrás. Parede gigante do Polo Norte ao Sul. Hoje em dia, com o Google Earth, cada um de nós tem a oportunidade de olhar para qualquer um dos cantos do planeta Terra, inclusive para o fundo do mar. Em dezembro de 2015, um usuário do YouTube descobriu uma parede gigante de cerca de 1 km de altura no fundo do oceano, conectado aos polos norte e sul. Ele fez um verdadeiro trabalho percorrendo toda a estrutura e marcando o percurso para ter as coordenadas geográficas. Porém, quando outras pessoas foram checar realmente as coordenadas geográficas, elas perceberam que a parede não estava onde o usuário apontou que elas estariam, ou pelo menos elas não foram vistas a olho nu. Submarino amaldiçoado. Existem tantas histórias e tragédias rondando o submarino alemão UB-65 que é mais do que certo o nome adotado depois de sua última missão. Mas as maldições começaram antes mesmo do submarino ser jogado ao mar. O UB-65 fez parte de uma flotilha de 105 submarinos alemães que participaram da Primeira Guerra Mundial. Contudo, diferente dos outros, o 65 começou a dar problemas ainda no seu período de construção, quando um trabalhador foi esmagado por uma viga depois que as âncoras se romperam. Já no ano de 1917, quando fazia sua missão inaugural, 3 tripulantes na casa de máquinas. Tudo indicava que eles conseguiriam sair do local antes mesmo, mas até hoje não se sabe por que eles ficaram. Algum tempo depois, o capitão Martin ordenou que todos fechassem as escotilhas para poderem submergir. Contudo, um dos tripulantes não obedeceu ao capitão e simplesmente se jogou nas hélices do submarino. E sério pessoal, eles precisaram seguir a viagem mesmo com um homem a menos a bordo, pois estavam no meio de uma missão. Infelizmente essa não foi a pior parte da história do capitão Martin.
pois após terem submergido, o submarino simplesmente despencou até o fundo do oceano e lá eles permaneceram por mais 12 horas. Quando estavam quase sem oxigênio e esperanças, o submarino simplesmente voltou a funcionar e eles conseguiram retornar para a superfície. Ainda assim, 2 homens morreram por conta de danos pulmonares. Os tripulantes foram contra retornar ao submarino, mas foi acertado em tribunal que todos iriam participar de uma última missão, que acabou em uma fatalidade. Quando estavam em alto mar, o submarino alemão se chocou com um outro americano e simplesmente explodiu, sem razão aparente. Até os dias atuais, não se sabe ao certo quais foram as motivações de alguns tripulantes que escolheram ou o que exatamente aconteceu com o submarino para ele ter falhado tantas vezes. Submarino versus monstro marinho. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o capitão de um dos submarinos alemães, o U-28M, deixou seu relato sobre um acontecimento que ele nunca entendeu ao certo o que viu, mas que o aterrorizou por muitos anos. No ano de 1915, o capitão e seus tripulantes estavam em alto mar, quando de repente avistaram um cargueiro britânico a vapor, que estava carregado de veículos de guerra que seriam utilizados contra os alemães. Mais do que rapidamente, o capitão ordenou que o seu torpedo fosse disparado contra o cargueiro. A mira foi certeira e um buraco enorme foi aberto no navio, que afundou tão rapidamente que os 61 tripulantes nem puderam ver o que aconteceu. Cerca de 30 segundos depois de afundar, ocorreu uma explosão subaquática enorme que jogou destroços do submarino alemão, que acabou sofrendo alguns danos com a explosão. O mais estranho de tudo não era o fato dos britânicos estarem carregando explosivos na embarcação, mas sim o que eles viram saindo do meio dos escombros. O animal gigantesco se assemelhava muito com um crocodilo, e segundo os relatos do próprio capitão, ele possuía uma cabeça triangular, patas curtas e cerca de 20 metros de comprimento. O suposto crocodilo, mesmo em seus momentos finais de vida, conseguiu aterrorizar a tripulação que estava em choque assistindo aquela cena. Contudo, ele simplesmente afundou com o restante do navio e não se teve mais notícias sobre nenhum animal parecido. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, pois como eu já falei, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se você gosta de curiosidades, se você apoia o canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.